Meu nome é Marcos e eu vou apresentar para vocês a segunda geração de computadores, que foi no período de 1955 a 1965, marcada pelos transistores. Nos equipamentos da segunda geração, a válvula foi substituída pelo transistor, dispositivo eletrônico desenvolvido em 1947, a Bell Laboratories. Bom, falando um pouco de transistores, o primeiro protótipo surgiu em 16 de dezembro de 1947, consistindo em um pequeno bloco de germânio, que na época era junto com o silício o semicondutor mais pesquisado, e 3 filamentos de ouro. Um filamento era o polo positivo, o outro o polo negativo, enquanto o terceiro tinha função de controle. Continuando falando dos transistores, o primeiro transistor ele era muito grande, mas não demorou muito para que esse modelo inicial fosse aperfeiçoado. Ele passou gradualmente a dominar a indústria, substituindo rapidamente as problemáticas válvulas. Os modelos de transistores eles foram diminuindo de tamanho, caindo de preço, tornaram-se mais rápidos. Alguns transistores da época podiam operar até 100 MHz. Entretanto, o grande salto foi a substituição do germânio pelo silício. Isso permitiu miniaturizar ainda mais os transistores e baixar o seu custo de produção. Os primeiros transistores de junção comerciais, que até já são similares aos atuais nos dias de hoje, foram produzidos a partir de 1960, decretando o final da era das válvulas. Agora, voltando à segunda geração dos computadores e à sua história, conforme já mencionado, na segunda geração houve a substituição das válvulas eletrônicas por transistores, que diminuiu em muito o tamanho do hardware. A tecnologia de circuitos impressos também foi criada, assim evitando que os fios e cabos elétricos ficassem espalhados pelo chão, por todo lugar. Nessa época foram criados o conceito de CPU, unidade central de processamento, memória, linguagens de programação e entrada e saída de dados. Então, os avanços, conforme eu disse, eles não pararam só nos transistores. A segunda geração teve vários e vários outros avanços e inovações. Além do desenvolvimento dos transistores, outra grande alteração que ocorreu com o desenvolvimento de computadores de segunda geração foi relacionado com a capacidade de armazenamento. Computadores de primeira geração não têm capacidade de armazenar suas instruções internamente. Computadores de segunda geração, entretanto, têm a capacidade de armazenar suas instruções de uso em sua memória, que tinha avançado do tambor magnético para a tecnologia de núcleo magnético, complementando sistemas de fita magnética e possibilitando ao usuário acesso rápido aos dados desejados. Continuando a falar sobre os avanços que não pararam ali nos transistores, as outras inovações, muitos novos utilitários também estavam disponíveis com o desenvolvimento de computadores da segunda geração, alguns dos quais ainda estão em uso hoje. Computadores de segunda geração foram os primeiros a apresentar ferramentas tais como impressoras, sistema de armazenamento em disco e operacionais, que foram muitas vezes utilizados para operações financeiras. Esses avanços permitiram usuários de computador ter um melhor controle de seus registros e provocou o aumento do uso do computador nas operações do dia a dia. Bom, agora aqui eu vou apresentar alguns modelos de computador, da época. Nós temos o Tradiq, que foi o primeiro computador 100% transistorizado da Bell Laboratories. O IBM 7030, também conhecido como Stretch, foi o primeiro supercomputador lançado na segunda geração, desenvolvido pela IBM. Seu tamanho era bem reduzido, se comparado com outras máquinas, podendo ocupar somente uma sala comum. Ele era utilizado em grandes companhias, custando em torno de 13 milhões de dólares na época. Esse IBM 7030 ele executava cálculos na casa de microsegundos,
que permitia até 1 milhão de operações por segundo. Dessa maneira, um novo patamar de velocidade foi atingido. Comparado com os da primeira geração, os supercomputadores como o da IBM 7030 eram mais confiáveis. E com tantos avanços, várias linguagens de programação foram desenvolvidas na época, como Fortran, COBOL. Assim, softwares já poderiam ser criados com mais facilidades. Muitos mainframes ainda estão em funcionamento em várias empresas nos dias de hoje, como na própria IBM. E agora sim, pessoal, vou aproveitar, vou fazer até uma homenagem aqui nesse trabalho sobre a segunda geração, sobre Grace Hopper, que conquistou vários títulos, como a incrível Grace Hopper, rainha da computação, rainha da codificação, a vovó do COBOL e a grande dama do software. Não tinha como falar dessa época sem falar dela. Algumas curiosidades. Ela foi convidada para integrar o subcomitê que desenvolveu as especificações da linguagem COBOL em uma reunião que aconteceu em 1959 no Pentágono. E ela também foi apontada como autora do termo bug, que a gente usa até hoje para designar as falhas dos códigos-fontes aí. A invenção do termo teria surgido quando Grace tentava encontrar onde estava um problema em seu computador. Quando descobriu, ela teria visto um inseto morto dentro da máquina e acabou chamando o problema de bug, que em português significa inseto. E voltando agora às máquinas, temos também o PDP-1. Esse foi o primeiro computador da série da Corporação de Equipamentos Digital a ser produzido em 1959. É famoso devido ao fato de ser a criação mais importante na costura de hacking. E também foi de hardware original usado para jogar o primeiro videojogo na história dos minicomputadores. Bem interessante. Temos também aqui o PDP-8. Foi um dos minicomputadores mais conhecidos da segunda geração. Basicamente, foi uma versão mais básica do supercomputador, sendo mais atrativo do ponto de vista financeiro, centenas de milhões de dólares. Eles eram menores que os supercomputadores, mas mesmo assim ainda ocupavam um bom espaço no cômodo. Esse computador, ele foi o primeiro sucesso comercial. Bom, aqui estão as referências desse trabalho. Espero que todos tenham gostado e essa foi a segunda geração dos computadores. Mas que as pessoas marquem ela como a geração dos transistores, ela não parou só ali nos transistores. Nós tivemos muitas outras coisas também bem bacanas, bem legais.